Presta atenção que se você entender o que eu falo nesse vídeo, você vai ter uma mega virada de chave na sua vida. Oi pessoal, meu nome é Laís Torel, eu estudo Física Quântica, Neurociência e Mentalidade há mais de 15 anos e eu quero trazer nesse canal vídeos que possam ajudar a gente no dia a dia, né? Hoje eu quero trazer sobre a primeira lei de Hermes Trismegistus, que é a lei do mentalismo. Eu trouxe aqui o livro para vocês verem, o Kybalion. Eu sugiro muito que vocês leiam, ele é muito bom. E ele traz nesse livro, são sete leis, são 7 princípios no qual a gente pauta a nossa vida inteira para a gente ter sucesso em todas as áreas da nossa vida e entender o porquê que acontece com a gente tudo que acontece. Porque eu acho incrível, a gente vai jogar um jogo, que seja de tabuleiro, um jogo de cartas, a gente quer entender as regras do jogo pra gente poder ganhar. Na nossa vida a gente não faz isso. A gente quer ir vivendo e vai culpando todo mundo e não entende as regras do porquê acontece. E muitas pessoas ainda julgam o autoconhecimento, falando que é besteira, mas é onde está pautada todas as regras para a gente poder viver, entender o que é mais importante e ter a consciência. Porque o que salva a gente é ter a consciência, que é o despertar que todo mundo fala, né? Quando você desperta, o que que é? Você tem consciência do que você está vivendo, do que é sua responsabilidade e de que a vida é um espelho do que você está pensando. Que é justamente o que fala a primeira lei, que é a lei do mentalismo. Por que que ela é a primeira? Porque todas as outras partem dela. Se você não entender que tudo é mental, as outras não fazem sentido nenhum. Então, elas vão como se fossem numa ordem. Então, o que que ele fala? Que o universo, ele é mental. O que que isso significa? Tudo o que está acontecendo na sua vida é um espelho do que está acontecendo na sua mente. Se nós todos estamos, imagina como se fosse uma bola, que tudo é mental, nós estamos aqui dentro. Então, tudo é mental. Se nós estamos inseridos dentro, nós somos um fragmento desse todo que é mental, e esse mental é onde eu acabei de falar que a gente cria tudo, a criação é todo desse mental, a gente tem o poder de criar absolutamente tudo. Então, a gente está dentro, está inserido de um todo que ele é de infinitas possibilidades. E é o que explica, até eu quero trazer um vídeo depois para falar sobre isso, que é o experimento da dupla fenda, que é o experimento, acho que mais importante da física quântica, que ele explica, se você entende isso, você entende a vida por completo. É que assim, a gente tem que entender e internalizar. Eu, por muito tempo, eu entendi, mas sabe quando a gente entende só no consciente? Então a gente entende, mas a nossa vida continua a mesma coisa? E é aquele saber e não fazer nada é ainda não saber, como diz o professor Hélio Couto. Então a gente tem que entender e internalizar, e entender no inconsciente. Aí sim você começa a aplicar na sua vida. Então, se eu falei que a gente está nesse universo, que ele é todo mental, a gente está inserido dele, a gente é um fragmento desse mental. Esse mental, ele cria tudo, ou seja, ele cria todas as possibilidades. É um universo de infinitas possibilidades. É por isso que quando a gente tem um objetivo, a gente sabe o que a gente quer, a gente não pode colocar um como a gente vai atingir isso. Por exemplo, me arrepia a gente que fala assim, ah, eu quero ganhar na loteria. Porque o que que ela tá falando? É impossível ganhar na loteria? Não, não é impossível. Mas o que que ela tá querendo dizer? Eu só vou, o inconsciente dela tá gritando, eu só vou ter dinheiro se eu ganhar na loteria. E o ganhar na loteria é uma das infinitas possibilidades no qual você pode ter dinheiro. Então, quando a pessoa fala assim, ah, eu quero ganhar na loteria, já me dá um horror. Porque se você quer, por exemplo, quer um carro, você não vai ficar pensando, eu vou trabalhar e eu vou juntar tanto por mês, e aí esse tanto por mês eu vou juntar durante tantos anos, e daqui não sei quantos anos eu vou comprar o carro. Pode acontecer das mais diversas formas, e eu tenho certeza que na sua vida já aconteceu coisas que você nem imaginava que ia acontecer das mais diversas formas. Pode vir, sei lá, uma herança, pode vir uma proposta inesperada, você pode mudar de emprego, você pode ter uma promoção, então você não pode colocar esse como, você tem que só colocar o final. Você tem que, acho que é o Neville Goddard que fala essa frase, que ele fala assim, você tem que viver pelo fim. Então, você só põe o fim da frase, que é o carro. Como ele vai vir, você só peça que venha pela melhor forma. Então, a gente entendendo essa parte do mentalismo, que tudo é mental, tudo o que está na sua mente se projeta para fora da sua mente, então tudo que a gente está vivendo é uma projeção da nossa mente, a gente para de brigar com o espelho. Lições a todo momento, né? Porque eu não queria gravar esse vídeo hoje,
porque eu tô um pouco gripada. E a hora que eu sentei aqui pra gravar o vídeo, eu perdi o microfone. Não sabia onde tava, fiquei mais de meia hora procurando o microfone. E agora eu tenho uma crise de tosse enorme. Parece como se eu quisesse arrumar desculpa pra não gravar o vídeo, mas eu vou gravar. Vamos lá, vamos continuar. Olha, eu tô chorando de tanto que eu tossi. Mas vamos lá. Então, o universo, ele é mental. Então, tudo que tá na nossa mente se espelha pra fora. Então, você está brigando com o espelho. O que que isso significa? O espelho tá fazendo uma careta pra você. Você está brigando com o espelho. É melhor você sorrir, ou seja, você muda primeiro para que o espelho mude depois. Essa é a lei do mentalismo. Tudo é mental, tudo sai da sua cabeça e vai para a realidade. Todo o mundo que a gente vive é uma projeção de tudo que está na nossa cabeça. Então, é uma equação. O nosso pensamento mais o nosso sentimento gera as nossas ações que geram o nosso efeito, ou seja, que gera a nossa vida. Então, qual é a primeira coisa que eu faço para quebrar a roda de Sanskara, que é essa roda de repetição de coisas ruins que está acontecendo na nossa vida? Quebrar o padrão mental. O que que quebra o padrão mental? Consciência. É a única coisa que faz um corte nessa roda é a consciência. Então, é você ter consciência de que tudo que aconteceu com você até aqui foi você quem criou. Porque assim, você vai criar daqui pra frente, você querendo ou não. Até o professor Helio Couto dá um exemplo que ele é maravilhoso. Você tá entrando numa rua que ela é contramão. Não importa se você sabe as leis de trânsito, não importa se você tá num país que você não conhece as leis de trânsito, você vai levar uma multa. Não importa, o seu conhecimento pelas leis de trânsito é indiferente, a multa você vai levar. E a vida é a mesma coisa. O seu conhecimento ou desconhecimento das leis do caibalho que eu tô dando, das leis universais, indiferente, as coisas vão acontecer pra você, você sabendo ou não. Então, você tendo a consciência, você vai continuar criando da mesma forma, você tendo a consciência ou não. Amanhã você vai acordar e vai criar todinho o seu dia. Então, são dois caminhos, ou você cria conscientemente ou você cria inconscientemente, que é o que a gente vem fazendo a vida toda. A gente tá criando e a gente não sabe por quê. Então, é mais fácil a gente criar conscientemente. Então, toda vez que a gente vai dormir ou que a gente acorda, o nosso cérebro ele tá funcionando mais devagar, ele tá nesse meio dormindo, meio acordado. Isso é excelente, isso chama ondas teta. Quando a gente tá nas ondas teta da frequência cerebral, fica muito fácil a comunicação com o inconsciente. O cérebro dá uma misturada. E aí, quando você tá nessas ondas teta, você consegue é o melhor momento do seu dia para você colocar informações e que elas sejam levadas para o subconsciente. Porque quais são os problemas das nossas crenças? Que a gente não consegue acessar o subconsciente para colocar. Às vezes a gente fica repetindo o dia inteiro: ah, eu sou rica, sou rica, sou rica, sou rica, sou milionária. O inconsciente vira pra gente e fala assim: coitada, é uma louca. Então, porque a gente não consegue a comunicação, a gente pensa no consciente. O consciente fala, é isso aí, vamos lá. O inconsciente fala, tadinha, vai durar 10 minutos. Então, essa comunicação com o inconsciente é muito mais fácil fazer quando a gente tá em ondas teta, que é indo dormir ou acordando. Então, se você ao acordar pensar coisas positivas, como seu dia será, você tá fazendo o quê? Você tá conseguindo colocar isso no seu inconsciente, você já tá quebrando crenças que você tem e você também tá induzindo o seu dia, você tá criando conscientemente um dia melhor, você tá induzindo que o seu dia seja melhor. Você fazendo isso um dia, 2 dias, você vai percebendo a diferença, mas você fazendo isso 10, 20, um mês, 2 meses, você vai perceber que a sua vida vira de ponta cabeça para um lado positivo. Sua vida fica muito melhor, porque você está criando conscientemente o seu futuro. Você parou de ficar nesse. E aí você saiu desse piloto automático, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje, né? As pessoas, elas acordam, elas vão trabalhar, volta para casa, janta, dorme, aí acorda, vai trabalhar, volta para casa. É assim, a vida das pessoas é assim. Então, isso é um piloto automático. Se você começa a induzir o subconsciente e a projetar como vai ser o seu dia, você sai do piloto automático e você vira protagonista da sua vida. Você começa a criar o que realmente você quer. Você se torna o criador de tudo que você quer na sua vida. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha dado para entender mais ou menos o que eu quis passar. E se ajudou pelo menos um pouquinho alguém, eu já fico feliz. Se inscreve aqui no canal, por favor, eu tô começando o canal agora. E dá like nesse vídeo. Obrigada!